Hoje em dia temos mais dias de quarta-feira de cinza ou dias de Páscoa? Uma das razões porque o texto do sermão de quarta-feira de cinzas é ouvido com tanta atenção e as pessoas ficam tão presas a ele, é porque creio que as verdades que são ditas no sermão são verdades sobre a vida dos homens e da relação entre dos homens uns com os outros, portanto da vida em sociedade, da vida política dos seres humanos, que infelizmente se transitam de época para época. Portanto, é tanto um dia de quarta-feira de cinzas como era na época do Vieira, provavelmente. E, portanto, não custa-me chamar a nossa época um dia de cinza por oposição a um dia de Páscoa, porque faz parte da evolução do mundo e da evolução da história que todos os dias são de Páscoa e são todos os dias também de cinza, no fundo, ao mesmo tempo. O homem tem essa dupla faceta de momentos negros e momentos de ultrapassagem de si próprio. O que me impressiona muito no sermão do Padre António Vieira é uma coisa que eu acho que é muito interessante e que é muito didática para um público atual, que é a sua energia vital, justamente. A gente tem a sensação, sabe que está a ouvir um discurso religioso que fala em termos religiosos, mas no fundo há uma enorme energia de indignação contra as injustiças humanas e de uma energia para modificar os seres humanos em vida, não é? Que enquanto nos podemos modificar, depois de morte já não poderemos. Portanto, há uma enorme atenção à vida e à vida em sociedade, como é que os seres humanos são uns para os outros, como é que se organizam, o que é isso da vaidade, o que são as desigualdades sociais, o que é a divisão errada da propriedade, o que é a diferença que vai do senhor ao escravo. Quer dizer, isso é uma coisa muito bonita em toda a vida do Padre António Vieira, e tudo o que escreveu, é que dá à dimensão religiosa uma dimensão humana muitíssimo concreta, no fundo. Foi um político também. E não está em contradição a sua natureza religiosa com a sua natureza política. Porquê a escolha deste sermão? Há sermões que são mais obviamente políticos e que poderiam parecer demagógicos, não sendo dirigidos a um contexto, apesar de serem extremamente interessantes como sermões exemplares, não sendo dirigidos ao mesmo contexto histórico, seriam sermões que poderiam parecer demagógicos, porque muito facilmente teriam uma leitura política contemporânea que não é correto ter. Há sermões que são demasiado intelectuais ou outros demasiado religiosos, outros demasiado barrocos, como um de que gosto muito, por exemplo, que é o Sermão das Lágrimas de São Pedro. Mas o Sermão das Lágrimas de São Pedro, que é um sermão sobre o arrependimento, é um sermão todo ele feito de floreados com as palavras e com os conceitos, que me pareceria, é lindíssimo, deslumbrante, mas que me parecia demasiado abstrato. Este me pareceu que é um sermão muito bonito, típico do que é a oratória barroca e que tem atualidade em qualquer momento e que é um sermão compreensível, muito bem escrito na sua relação com o próprio público. Até quando é que vai declamar este sermão? Vai percorrer outras cidades, seguramente. Fui convidado para ir ao Colégio dos Jesuítas do Funchal e estou convidado também ou em princípio está previsto também ir aos Açores, São Miguel, mas por enquanto só esses dois sítios. Mas, de facto, dou-me bem com este tipo de textos. Já interpretei a figura do Padre António Vieira no filme Palavra e Utopia de Manuel de Oliveira, conheço muito bem os sermões de Vieira, já gravei também um disco com um dos sermões de Vieira e gosto muito, percebo muito bem o tipo de escrita, e há um prazer muito grande de a dizer em voz alta e em público, porque são coisas escritas para esse efeito, não é? E a gente tem a noção de que quem as escreveu tem a noção perfeita do que é a condução de um público. Muitos políticos poderiam aprender a arte de fazer discursos com os discursos do Vieira. É evidente, no bom sentido, mas também no mau sentido, porque são os sermões de Vieira discursos que sabem muito bem manipular o público. É um sermão para ser lido num espaço intimista como este? Os sermões foram feitos em espaços religiosos, na igreja.
Há igrejas maiores, outras mais pequenas. Neste espaço, poderia ser num espaço maior, mas eu creio que este espaço até foi muito bem escolhido. Estou muito contente de ter lido aqui, porque há uma certa reverberação própria das igrejas que se sente nesta capela. É um espaço curto, provavelmente até porque não previmos que haveria tanta gente a assistir, um espaço pequeno, mas a acústica é muito confortável, portanto eu gostei de estar a dizer aqui. E o contexto religioso é interessante. Depois, apesar de tudo, achava graça porque na capela há vários túmulos, e ele está sempre a falar de túmulos. Apesar de tudo, mesmo nestes túmulos que estão aqui nesta capela, houve pessoas que um dia estiveram, mortos que lá estiveram. Portanto, apesar de tudo, acho graça a isso.